Bem, irmãos, é uma alegria poder estar aqui. Eu já estive aqui há um tempo atrás, eu não lembro quando, mas eu estou em São Paulo desde 2003 e tenho visitado muitas igrejas, mas eu lembro que eu já estive aqui na igreja de vocês. Mas é uma alegria estar aqui no aniversário da mocidade. Sempre eu sou convidado para falar para as crianças, né? E eu sempre falo que eu sou pastor de criança de 0 a 120 anos. Os de 120 eu já não sou mais pastor, né? Eu já deixo para quem trabalha com adolescentes. Mas meu ministério é voltado para crianças, sou pastor colaborador na Igreja de Pinheiros e eu pertenço ao presbitério de Minas Gerais, mas trabalhando no Mackenzie também como capelão. Mas eu pensei num texto para a gente meditar. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia na carta de Paulo, primeira carta de Paulo a Timóteo. Eu gostaria que alguém, um jovem aí, por favor, pegasse o cronômetro e marcasse um tempo aí, a hora que começarmos a ler. Eu gosto de fazer esse exercício porque é importante. Marcasse um tempo. Quem é que pode marcar para mim um tempo? Sal? Então, Sal vai marcar. O Salmeron vai marcar para mim. Quando eu começar a ler o texto, capítulo 4 de 1 Timóteo, versículo 1 ao versículo 16, o capítulo todo nós vamos ler. 1 Timóteo, capítulo 4. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentiras, que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exibem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade, pelo exercício físico, porque o exercício físico é pouco proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa de vida que agora é e daqui há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligentes para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque, fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como também aos teus ouvintes. Oremos. Obrigado, Deus, por tua palavra, que ela fale ao nosso coração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quanto tempo que nós gastamos? 2 minutos e 23 segundos, nós lemos um capítulo da Bíblia. Eu sempre falo isso para as crianças, mas eu gosto de falar com todo mundo também, eu acho que todo mundo entende, é que se nós fôssemos tirar o dízimo do nosso tempo, seriam 2 horas e 40 minutos por dia. E nós muitas vezes não gastamos 2 minutos e poucos segundos para ler um capítulo da Bíblia. É claro que esse aqui é pequeno, mas também eu demorei mais porque a letrinha é muito pequena e a minha visão não está tão boa assim. Mas eu gastei mais tempo. Mas são tão poucos minutos para a gente ler um capítulo da Bíblia. E esse capítulo foi escrito por Paulo para um jovem chamado Timóteo. Esse jovem, ele
era conhecido de Paulo. Era um jovem filho de crentes no judaísmo. O pai era grego, talvez o pai não tinha uma ligação com o judaísmo, mas a mãe e a avó sim. E aí nós podemos ver a importância da família na criação dos seus filhos. A importância da família que Paulo destaca no capítulo, logo na primeira carta, e também na segunda carta, ele destaca a importância da família. Eu estou falando assim porque eu estou falando com mocidade. Eu já vi que aqui tem SAF, então tem as sociedades internas da igreja. Se nós pensarmos na educação e na formação de liderança, nós temos que pensar nas crianças. Nós temos que pensar lá embaixo. Porque se nós não tivermos as crianças, nós vamos ter nem a UPA, nem depois a mocidade, e muito menos SAF, e muito menos o PH. Nós temos que pensar no tudo, e Paulo fala exatamente isso. Certa vez eu fiz um estudo, uma mensagem sobre a vida de Paulo com as crianças, e você pode observar tanto que Paulo fala com as crianças e também com os jovens. E nesse texto aqui ele fala: Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. E quando ele fala de criança, ele fala assim: você, Timóteo, tem uma fé sem fingimento. Essa fé sem fingimento primeiramente habitou em tua avó, Lloyd, em tua mãe, Eunice, e estou certo que também em você. Muitas vezes eu estou louco para ser avô, eu tenho 3 filhos, meus filhos casaram, estou louco para ser avô. E eles dizem que os avós estragam os netos, mas eu acho que não. São oportunidades diferentes para a gente poder exatamente ensinar, talvez de uma forma mais tranquila e mais lúdica também, com o tempo. Porque quando nós criamos os nossos filhos é época de conquista, é época de fazer as coisas. E depois, como avós, eu penso que a gente tem mais tempo e gasta mais tempo para poder dar aquilo que nós não demos para os filhos. E aí o texto fala, Paulo fala sobre essa avó que dedicou tempo para sua filha e depois dedicava tempo para o seu netinho, para que ele pudesse crescer sadio. Por isso, Paulo, no 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15 em diante, ele fala assim: e que desde a infância sabes as sagradas letras. Quando ele fala infância aqui, ele está falando de bebezinho de colo. Desde a infância sabes as sagradas letras. Como que uma criança pode saber as sagradas letras? Tem uma autora da APEC chamada Liliane. Ela escreveu Não São Pequenos Demais, sobre criancinhas de colo, sobre bebês. E eu até poderia escrever um livro sobre fetos, porque se você olhar fetos, João Batista estremeceu de alegria quando ele sentiu a presença de Jesus, que era um feto de no máximo 3 meses de vida, e João Batista era de 9, a diferença dos dois era de 6 meses. Você pode olhar, por exemplo, o texto de Rebeca, quando os nenenzinhos brigavam na barriga dela, e depois quando nasce Jacó segurando o calcanhar do irmãozinho, aquilo ali foi o resto da vida fazendo isso. O objetivo de Jacó segurando o calcanhar não era bonitinho, não. Ele queria sair primeiro, ele puxava para baixo, e eu quero sair primeiro, eu quero ser o primogênito. Já na barriga da mãe, ele lutava por isso. Por isso Paulo fala, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que pode tornar-te sábio pela salvação em Cristo Jesus. Mas por que eu estou falando isso? Porque precisamos pensar na igreja como um todo. E Paulo está falando para Timóteo que foi exatamente um menino que cresceu nesse ambiente e aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Quando Paulo, talvez na sua primeira viagem missionária, passou ali por Derbe, por Listra, ele encontra com essa família e Timóteo, então, começa a mostrar a sua liderança, e na segunda viagem Paulo já chama para que ele pudesse acompanhá-lo. E assim então Paulo tem a companhia de Timóteo. E depois, mais à frente, ele escreve essas 2 cartas. E se os irmãos forem observar, Paulo sempre vai fazendo um jogo de palavras nessas cartas. Paulo sempre vai usar assim: olha, está acontecendo isso, mas você haja diferente. Tu, porém, ele usa diversas vezes a palavra tu, porém. Você pode acompanhar as 2 cartas, e também é de Tito, que era um jovem. Paulo vai dizendo, tu, porém,
faça e haja diferente. O mundo está acontecendo assim, está acontecendo isso lá fora, mas você faça diferente. E essa palavra, então, é para os jovens aqui da igreja. O mundo está fazendo de diversas formas, mas você faça diferença. Faça diferente e faça diferença. Muitas vezes nós estamos naquela doutrina do eu acho, eu penso. Não tem nada a ver. A gente escuta tantos jovens falando, isso não tem nada a ver. Tem uma novela que está passando que aí o rapaz, a menina se torna menino, e aí você vai falar com algumas pessoas, elas falam assim, não tem nada a ver eu assistir isso, ou então ver, porque é tudo comum isso acontecendo. Não é comum, não está acontecendo. Simplesmente estão querendo impor alguma coisa que não é comum. Nós não podemos nos conformar com isso. Por isso, no texto que nós lemos, Paulo fala o seguinte, nos finais dos tempos, nos últimos momentos, vão ter muitas pessoas que se afastarão, vão ter problemas terríveis, vão ter dificuldades. Tem pessoas de todos os tipos, tanto de idosos como também de jovens, que estão se afastando. Mas, Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Não despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. E aí Paulo começa a falar de que Timóteo tinha que ser exemplo. Em primeiro lugar, ele fala, ninguém despreze a tua mocidade, torna-te padrão dos fiéis na palavra. Na palavra. Padrão dos fiéis na palavra. Você conhece a Bíblia Sagrada? Você sabe o que está escrito nesta palavra? O que Deus está falando com você? Muitas vezes os jovens, e eu fui jovem, eu me considero um jovem de 58 anos, eu gosto muito da música, do louvor, eu amo louvor. Mas o louvor é falar com Deus. Agora a Bíblia é Deus falando comigo. Qual é mais importante? Qual é mais importante? Eu ficar falando para Deus e não escutá-lo? É só você perguntar aos seus pais que você vai saber. Se você é pai, procure. Vai ver, quando você só fala e não escuta os seus pais e não obedece aos seus pais, porque você não sabe se você não escuta. Então não adianta você ficar falando com Deus e dizendo tantas coisas para Deus, se você não está escutando Deus falando com você. Por isso a Bíblia Sagrada é importante para você. Seja exemplo dos fiéis na palavra. Estude a palavra, gaste tempo com a palavra, decore a palavra. Paulo, ou o salmista já dizia, guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Jesus fez a sua oração sacerdotal, por mim e por vocês, dizendo o seguinte, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, se você quer ser uma pessoa que faz a diferença, seja exemplo na palavra, gaste tempo. Eu fiz questão de ler aqui, em 2 minutinhos e pouco, um texto da Bíblia Sagrada, para a gente meditar hoje. E se nós fôssemos ficar aqui meditando nesse texto, ficaríamos horas e horas. Mas gaste um tempo e faça perguntas para a Bíblia Sagrada. O que Deus quer para mim? Mas tome cuidado também, porque tem pessoas que falam assim, eu vou pegar essa Bíblia, porque isso aqui é importante demais, eu vou colocar ela na minha casa para poder ficar lá. Linda, linda, linda. Eu lembro que uma vez eu fui na casa de um patrão, eu era um adolescente, logo que me converti de fato, eu cheguei na casa do meu patrão, estava a Bíblia aberta no Salmo 91. Aí eu peguei, que bom você tem a Bíblia aqui, uma Bíblia bem grande. Eu, que legal. Aí eu vi e tal, você lê a Bíblia? Eu fechei e coloquei lá. Não! Não fecha. Deixa ela aberta. Foi para quê? Para dar sorte. Está cheio de pessoas que fazem assim. E tem outros que fazem assim. Tem uma senhora na minha igreja, lá no Mackenzie, que fala que na igreja dela eles fazem isso. Vamos ver o que Deus tem para mim hoje. Pá. Aí tem aquela anedota, né? Não sei se vocês sabem. Vamos ver o que Deus tem para mim. Judas foi e enforcou-se. Eu disse, não, isso aqui eu não quero não. Vai tu e faz o mesmo. Também não dá certo. O que tem de fazer, faz-o depressa. Não é assim a Bíblia Sagrada. A leitura da Bíblia tem que ser diferente, com o coração e pedindo a iluminação. Por isso, antes, o nosso jovem pediu para que pudesse então pedir a Deus.
para que Ele pudesse nos iluminar, para que possamos compreender o que Ele está falando para o nosso coração. Então, torna-te padrão dos fiéis na palavra, decore. E é gostoso quando a gente tem as crianças, porque quando é criança, aí que a gente aprende a decorar direito. Eu sei textos da Bíblia porque eu aprendi na minha infância. Eu até questionava algumas coisas. Eu lembro que meu pai falava assim, pss, antigamente falava assim os pais, né? Pss, cala a boca, menino, homem que é homem não chora. E eu falava assim, mas pai, Jesus chorou. Era o texto que eu sabia de cor, né? Jesus chorou. É o texto de João 11:35. Jesus chorou. Mas as crianças sabem, aprendem de cor a Bíblia Sagrada. E a gente pode decorar a Bíblia. Por quê? Porque se eu tenho ela no meu coração, na minha mente, eu não vou pecar contra Deus. É o que o salmista fala: guardo no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Quando eu vou fazer uma coisa errada, eu lembro. E se você quer um exemplo disso, é só abrir a sua Bíblia, em Mateus capítulo 4. Quando Jesus Cristo foi tentado por Satanás, ele foi tentado, e se você olhar o texto, diz o texto sagrado que Satanás mostrou as pedras. Jesus estava 40 dias e 40 noites jejuando, com fome, orando. Ele mostrou as pedras ali no Monte da Tentação, que dizem que parece com pães, e falou assim: transforma essas pedras em pães. A saliva de Jesus deve ter sido já misturada com o sentimento de pão, porque quando a gente está com fome, qualquer palavrinha que fala, já vem o gosto na boca. E imagine, Jesus era um homem completo, como eu e você. Mas ele falou o quê? Está escrito. Ele sabia de cor a palavra. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Satanás pegou Jesus, levou ele para cima do templo e falou: atira-te daí de cima, porque está escrito. Satanás também sabe a palavra. Está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito que te aguardem, e eles te susterão. Jesus respondeu: também está escrito. Satanás levou e mostrou todos os reinos da terra, falou: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Jesus falou: sim, está escrito. 3 vezes Jesus falou, e com isso Satanás foi embora. Então, como vencer o inimigo? As tentações, pela palavra. Torna-te exemplo dos fiéis na palavra. Mas ele fala no procedimento. Segunda parte: torna-te exemplo dos fiéis no procedimento, no seu proceder, no seu andar. Como você está agindo? Como é o seu andar? Nós temos uma dicotomia aqui é sagrado, lá fora é profano, ou então secular. Eu lembro que uma vez eu fui jogar bola e o rapazinho falou assim: você é pastor lá na igreja, aqui não. Eu falei assim: eu sou aqui também. Eu não vou deixar de ser pastor, eu não vou deixar de ser crente porque eu estou lá no meu trabalho. No meu trabalho eu tenho que ser crente também. Na minha escola eu tenho que ser crente, na minha universidade eu tenho que ser crente. Aqui eu tenho que ser crente, na minha casa eu tenho que ser crente. O proceder seu tem que ser em todo momento, em todo lugar, da mesma forma. É claro que tem algumas diferenças, que no templo talvez tenha algumas reverências, vamos pensar num fórum, tem diferenças, numa escola tem diferença, tem algumas diferenças que nós fazemos, sabemos, e tem os protocolos todos informando, mas o nosso procedimento tem que ser igual em todo lugar. Infelizmente a gente encontra muitos meninos, e acontece muito no Mackenzie, eu trabalho no Mackenzie. Tem algumas vezes que eu vou na igreja e vejo os meninos tocando e cantando e louvando. Eu chego para ele e falo assim: tu é crente, rapaz? Eu não sabia. É o pior aluno lá da escola. E é crente, cantando louvores a Deus. Eu vou dizer: a partir de agora, lá você vai ter que ser diferente. Vai mostrar a diferença. Porque não há como fazer diferença. Se você é crente, tem que ser aqui, em todo lugar. Por isso Paulo diz: você tem que ser exemplo dos fiéis na palavra e no procedimento, no proceder. Mas ele continua. Qual que é a outra parte? Procedimento? Qual outro? Pode falar? No amor. Eu sei de cor, mas eu queria ouvir de vocês. No amor. Seja exemplo no amor. Como você está amando? Quando ele fala amor aqui, é o amor que se entrega
como um amor de Cristo Jesus, como Ele amou a igreja, pronto para amar ao próximo. Dar sem esperar nada em troca. Não é aquele amor que fala assim, eu gosto se fizer coisa para mim bem, se fizer alguma coisinha errada, eu já não gosto mais, não amo. Como você está vendo, o pastor falou sobre os jovens que saíram e que não estão mais frequentes aqui. O que vocês estão fazendo com eles? Vocês os amam? Ah, não, ainda bem que foi embora, porque era chato demais. Não. Nós temos que trazê-los de volta para estar conosco. E o que você está fazendo? Está demonstrando amor, carinho, respeito? Então, Paulo fala que você deve ser exemplo dos fiéis no amor, de se entregar, como Cristo entregou a si mesmo e deu sua vida por nós. Nós devemos amar porque Deus nos amou primeiro. O apóstolo Paulo, falando sobre amor, ele fala em 1 Coríntios, né, que se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ele está falando de coisas impossíveis. Porque só no Brasil nós temos mais de 160 línguas diferentes. No mundo são mais de 6.000 línguas diferentes. Uma pessoa para falar muitas línguas, ele fala 10 no máximo. E Paulo fala assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda acrescenta dos anjos. Aí, eu sei que muitos falam que de anjo é um pouquinho diferente, mas eu acho que não, porque os anjos quando vieram aqui na terra, falaram a língua que o pessoal entendia. Mas se eu falasse tudo, se eu não tiver amor, nada vai adiantar. Se eu desse o meu próprio corpo para ser queimado, também não vai aproveitar nada. Se eu não tiver amor. O amor, ele é paciente, é bom, benigno, não arde em ciúmes, não se ensoberbece, não se sente do mal, não se exaspera. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. É o que nós devemos ser exemplo. Você está sendo exemplo no amor? Mas ele continua. Qual que é a outra palavra? Qual? Fé. Seja exemplo na sua fé. Eu falo assim que pessoas tentam defender sua fé e atacar o inimigo com a fé. Mas pela palavra de Deus, pelo que Paulo diz, a fé seria qual parte do escudo? Desculpa, já falei. Da armadura, já falei que é o escudo. Ah, está vendo? Eu estou fazendo as perguntas igual o meu boneco faz, né? Já vai dando a resposta. Na parte da armadura é o escudo. E para que serve o escudo? Para me defender. Eu tenho que me defender com o meu escudo. Paulo, se você olhar em Efésios capítulo 6, vai falar sobre a armadura de Deus. E ele fala que o escudo do soldado de Jesus é exatamente a fé. Satanás vem com dardos inflamados e ele joga sobre nós. Se vier os dardos para o meu peito, para o meu rosto, eu tenho a minha fé para me defender. Agora, dá para pegar um escudo e atacar o inimigo? Então a sua fé não vai atacar o inimigo. Você sabe com o que você ataca o inimigo? Com o primeiro que ele falou, a palavra. Porque é a espada. Com a espada que ataca o inimigo. Mas com a fé você defende a sua vida. E você tem fé suficiente para defender a sua vida? A fé, ela vem de Deus. Paulo em Efésios capítulo 2, ele vai falar que nós éramos mortos nos nossos delitos e pecados e Deus nos deu a fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós. Não vem de você, é um presente de Deus, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você tem a fé? Para você fortalecer na sua fé, você tem que ouvir mais ainda a palavra de Deus e ler a palavra. Mas podemos pensar o que seria a fé. Eu gosto muito, quando eu vou falar para criança, eu gosto muito de usar uma figura que até falam que no passado, se não me engano foi Kierkegaard, que falava que fé é um salto no escuro. Eu gosto de usar mesmo esse termo, um salto no escuro. Mas depende do que tem lá do fundo. Então falam que uma criancinha chegou num buraco bem fundo e não chegava nada no fundo, mas ouviu uma voz falando assim, pode pular, meu filho. Ele pegou e pulou. Eu pergunto para vocês, por que ele pulou? Fé. Oi?
Por que era a voz do Pai? Ele conheceu, e eu ainda falei a palavra meu filho, não foi? Eu falei assim, pode pular meu filho, era a voz do Pai. Porque se fosse voz de outro, ele não pularia. Porque ele pulou só porque conhecia, sabia quem estava lá no fundo. Era o Pai dele. A minha fé, eu não vejo nada do que está na frente, mas eu sei quem está lá. Eu sei em quem tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, diz Paulo. Então, fé é confiança total e plena nesse Deus maravilhoso, que daqui a 1 segundo, daqui 10 minutos, daqui 10 anos, não importa, se eu estou com Ele, Ele garante para mim vitória, e vitória certa. E eu tenho confiança nessa pessoa, e eu tenho confiança nele porque eu tenho fé, que Ele me deu. Mas a outra palavra, qual é? Seja exemplo, pureza. E como está carente de pureza? Nós temos hoje sendo bombardeados, mais e mais, os jovens sendo bombardeados. Mas não somente jovens, todos. Pela internet, por tudo. Esses dias de hoje são terríveis. Não são os dias de hoje que são terríveis. Sempre foi terrível. Há 50 anos atrás, eu era um jovem, um menino de 8 anos, já tinha revista pornográfica na minha escola. 40 anos atrás. E a gente não precisa falar assim, porque... Não, tinha. Você olha, por exemplo, Paulo falando em Efésios capítulo 4, ele fala assim, não sejais como meninos. E é uma parte que eu gosto de falar sobre Paulo vendo as crianças. Não sejais como meninos. Como que eram os meninos daquela época de Paulo? Agitado de um lado para o outro. A gente fala, os meninos de hoje são terríveis, são agitados, são nada. Sempre foram, graças a Deus que foram. E que bom que são. Eu louvo a Deus quando tem criança correndo na igreja. Porque eu vou poder dizer para ele assim, para de correr. Ele vai falar assim, por quê? Porque aqui não é lugar de correr. Tá bom, pastor, não vou correr não. Ele sai andando ali, o coleguinha chega na porta e fala, fulano, corre aqui. Ele sai correndo. Chegou na porta e foi mal, pastor. Então dê graças a Deus porque as crianças estão correndo na igreja. Não canse de falar para a criança, pare de correr. Não pode cansar. Porque elas são agitadas. Sempre foram agitadas e dê graças a Deus, porque se criança não for agitada, leva para o hospital. Agora daqui mais uns dias vai virar o bracinho dele, vai fazer isso aqui, ó. Ele vai falar no telefone, oi mãe, tudo bem com a senhora? Virou adolescente. Aí adolescente você tem que falar o quê? Corre! Anda direito, menino. Tudo desengonçado, porque não sabe o que faz com o corpo. Cresceu demais. Aí fica tudo desengonçado e você vai ter que falar, corre. Calma, não estresse. Virou adolescente. Então, criança, você tem que dar graças a Deus porque está correndo. E adolescente, dê graças a Deus porque está parado. Porque está aqui. Agora, jovem, se estiver correndo, corre atrás, porque aí é problema. Aí já... Idoso também. Corre atrás, porque aí é problema sério. Mas dê graças a Deus. E quando Paulo fala assim, não sejais como meninos agitados de um lado para o outro, levados. Criança tem que ser levada, adolescente tem que ser levado nos dias atuais. Eles não podem vir sozinhos porque nós moramos longe e é perigoso. Nós temos que trazê-los. E tem pai que fala assim, deixa ele tomar decisão, deixa ele em casa porque ele não quer vir. Não, tem que trazer. Porque se não aprender a vir aqui, depois, se você não te trouxer agora, vai ter problema lá na frente. Então, traga agora. E aí depois ele fala a coisa mais séria que eu estou querendo falar para vocês. Não sejais como meninos, agitados de um lado para o outro, levados por toda sorte de doutrina, pela artimanha dos homens com que induzem ao erro. Os homens estão induzindo todos nós ao erro. Os nossos jovens. Todos estão sendo induzidos ao erro desde a época de Paulo, há muito tempo atrás. E o inimigo vai induzir ao erro. Ele vai levar você a errar. Então você tem que tomar cuidado, por isso tem que estar firme na palavra, no procedimento, na fé, na pureza. E trazer a sua mente cativa a Deus. Paulo, quando fala sobre a pureza da mente, ele começa então a dizer em Filipenses capítulo 4, versículo 8,
Ele fala assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, Porque se você pensa aqui, você age aqui e os seus pés vão te levar para o lugar certo. O problema é que o inimigo está tentando colocar aqui outras coisas. E você muitas vezes não conhece a Bíblia e fala assim: tudo bem, eu acho que é assim, mas você não pode achar. A palavra de Deus diz para mim. Porque eu acho é uma doutrina terrível do inimigo. Então, minha palavra para vocês hoje, jovens: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Não é fácil ser padrão dos fiéis. Lá fora talvez até seja mais fácil. Você pode enganar muitas pessoas lá. Dentro dos fiéis é mais difícil. Mas torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, na fé, na pureza. Eu não conheço muitos jovens daqui, pelo menos eu já vi 2 que eu conheço, mais. Mas eu queria falar sobre um que tem sido o exemplo, o Salmeron, que é um jovem dessa igreja, e que tem sido uma pessoa para falar do amor de Deus para muitos jovens ali no Mackenzie. Deus tem usado muito a vida dele, para que possa, eu até falo assim, ele é um pastor, porque ele trabalha, ele fala do amor de Deus para muitos jovens. E que os jovens todos aqui possam ser dessa forma também, trabalhando para Jesus. Mas que possam encher essa igreja de crianças, possam ir buscar as crianças. Quando eu estava chegando aqui, mostrou que essa região toda, tantas pessoas que tem aqui, e eu vi, pelo jeito, tem muitas crianças. Então possam ir atrás das crianças, possam falar assim: eu quero servir a Deus, eu quero buscar almas perdidas, eu quero colocar a minha vida à disposição de Deus, eu quero que o meu procedimento seja de fato o melhor possível, eu quero ouvir o que Deus está falando comigo por meio de Paulo, quando Paulo falou para Timóteo. Leia a carta de Timóteo e veja o que ele fala para ele. Ele vai sempre dizendo: olha, as pessoas estão agindo assim, tu porém age de forma diferente, mostre diferença. Eles estão indo de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, mude de atitude. Mostre que você é um jovem, mas que você é um exemplo dos fiéis. Que Deus abençoe e que Deus nos fortaleça. E que todos nós possamos também usar essa palavra, não somente para os jovens, mas para nós também, colocá-la em prática na nossa vida. Que a palavra de Deus seja, de fato, aquela que dirija o nosso procedimento em todo momento. Amém.